Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já, muito obrigado pela sua companhia e eu te convido a participar aqui da nossa mesa de bate-papo do nosso podcast Entrevistas DPE. E hoje o assunto que eu trago para você, nós vamos falar do Instituto Pirilampus, que abre inscrições para voluntários. Tudo isso você vai ficar informado aqui no Entrevistas DPE. Para conversarmos sobre esse assunto, eu já estou aqui com a nossa convidada, estou aqui com a Régila Amorim, vice-presidente do Instituto Pirilampus. Régila, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana, agradeço muito o convite, né? É muito legal ter espaço e voz para falar sobre esse trabalho muito legal que a gente realiza. O prazer é todo nosso em te receber aqui. Desde já, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, para estar compartilhando as informações, para a gente estar falando desse projeto Pirilampus que é tão bonito. Então, Régila, como é que nasceu a ideia de criar o Instituto Pirilampus em Boa Vista? Olha, foi uma ideia que aconteceu lá em 2007, né? E antes dessa ideia, da ideia de criar o Instituto foi em 2007, mas antes dessa ideia tinha um grupo de amigos na igreja que fazia peças teatrais lá no grupinho das crianças, quando os pais estavam no culto. E eles acharam muito legal. Tinha um palhaço que se destacava, que é o nosso fundador, Márcio Pirilampus. E eles acharam muito legal o grupinho, né? E aí um sugeriu, que é um rapaz de São Paulo, hoje ele é um dos cofundadores, que é o Thiago. E aí ele sugeriu da gente fazer, na época ele tinha visto o trabalho dos Doutores da Alegria, da gente fazer essa atuação dentro do hospital. E assim surgiu, né, o CLAU, que é o nosso início ali, que é o Pirilampus. Aí, qual que seria o nome? A gente quer levar luz. Luz de quê? Do vagalume. Então Pirilampus. É um nome engraçado, é um nome palhaço, né? E surgiu daí. E a gente foi, nesse tempo, desenvolvendo, e aí em 2007 a gente decidiu criar o CNPJ, se tornar ONG, né, fazer outros serviços que não só o CLAU. Muito bacana. Quais foram os maiores desafios enfrentados aí pelo Instituto nos seus primeiros anos? Então, como era uma coisa nova, né, algo que ninguém estava fazendo, que só tinha referência de longe, e nessa época não tinha tanta essa comunicação como a gente tem hoje com as mídias, para poder pegar referência, né, os maiores desafios foi dar esses primeiros passos, de saber como que a gente ia fazer, o que realmente a gente queria centralizar, porque era um leque muito grande para atender. A gente queria atender todo mundo. Então, não dava, né? Pela quantidade de voluntários. O maior desafio foi esse mesmo, centralizar um ponto e ver como que a gente ia atuar. E a gente viu a necessidade de atuar com crianças e adolescentes, porque a gente viu ali a nossa essência, o que é a transformação, né? Que se não seja criança e adolescente, então, né, o nosso trabalho não tem significado. Então, falou, não. É a criança e adolescente, então o nosso foco é esse. Muito bom. Então deu muito certo, Sim. Né? Novidade, um trabalho assim super bonito. E o Pirilampus, ele utiliza o palhaço como ferramenta pedagógica, né? Isso. E por que essa escolha e qual é o impacto, né, dessa abordagem aí nas crianças e nos adolescentes? Olha, o palhaço, ele entra em qualquer lugar. A gente costuma dizer isso, né? Ele tem entrada em todo lugar. Às vezes você tem um adolescente difícil de lidar, o palhaço consegue chegar com jeitinho, conversar, convencer, que isso é muito legal. E a criança também. Né? Muitas vezes a gente vai fazer uma visita no hospital, a criança não quer tomar o remédio. Aí o palhaço chega lá com jeitinho, né? Consegue o que o enfermeiro não consegue, que o médico não consegue. Então, e lá na questão pedagógica também, que é a nossa educação não formal que a gente faz também com os nossos cursos e atuações dentro dos abrigos, ele tem essa forma dinâmica de chegar com o aprendizado. É brincando que se aprende, sabe? Nessa frase, nesse momento, assim. Então, é essa ferramenta que a gente tem. É o palhaço, é a alegria, né? É o CLAU ali. Isso é muito bom, né? E quais são os projetos do Instituto você considera aí mais transformadores, né, para a comunidade e por quê? Olha, a gente tem uma parceria muito legal com o Unicef, né, que é dentro da Operação Acolhida, que é o Super Panas. Ele atende todos os abrigos migrantes ali, então isso é muito transformador, porque ele atende com educação não formal e proteção, né? Esse é um dos projetos que trouxe um up para o Pirilampus, assim, digamos, né? Mas também a gente tem projetos parceiros, que são mais escolha,
que é um projeto que ajuda mulheres, mães solos, a ter uma renda, e dessa renda elas conseguem fazer com o curso de empreendedorismo, né, que a gente dá também ali no Pirilampus, elas conseguem transformar essa renda que ela recebe numa forma de empreender. E com isso alimentar a sua casa, e com isso escolher o que ela vai comprar. Então a gente não chega e dá só a cesta básica, a gente dá uma renda que ela consegue transformar e consegue ali manter a sua casa. Olha que maravilha, ainda ajudam, né? Sim. E, Régila, como é que vocês medem aí o impacto social das ações realizadas pelo Instituto? Bom, todo ano a gente tem a base de 300 famílias atendidas, é a média, né? Ou sempre mais ou sempre menos, atendidas que eu falo. Tanto nos nossos cursos, quanto nos projetos que a gente tem com parceiro, que é com a Açaí, que é o Mais Escolha, Mesa Brasil. E aí a gente tem uma assistente social que ela cuida, junto com os voluntários. Então, ela centraliza ali, junto com os voluntários, e ela faz o cadastro dessas famílias. E a gente vai medindo, faz o cadastro e acompanhamento durante esse processo. Então, enquanto a mãe está fazendo empreendedorismo ali no projeto Mais Escolha, o filho está fazendo informática, né? E a gente vai vendo esses impactos. O filho conseguiu um estágio, né? A mãe conseguiu melhorar as vendas no din-din, conseguiu melhorar as vendas no tapete. Então, a gente vai vendo esses impactos e colocando em relatórios. Nossa, isso é muito gratificante, né? Poder estar ajudando pessoas, poder estar ajudando de todas as formas possíveis. Isso é muito bacana ver tudo isso acontecer. E a sensação de gratidão que dá, assim, de se sentir assim gratificada por tudo isso, está fazendo, ajudando a realizar tudo isso na vida das pessoas. Isso é muito bom, né? Dá uma sensação, assim, muito boa. É muito legal. E existe algum projeto ou ação que marcou aí a história do Pirilampus, assim, de forma especial para você? Uma dessas ações, assim, que, nossa, essa te impactou. Compartilha com a gente. Para mim, né? Para o Pirilampus, acho que tem várias, mas a minha queridinha é o projeto Papo de Garotas. É um projeto que, por enquanto, ele está engavetado, mas ele aconteceu lá em 2017, antes da pandemia. E a gente fazia nas escolas, né? Com as meninas. Na época não tinha tantas redes sociais. E aí, mesmo quando a gente chegou nas escolas, a gente sofreu o impacto daquelas meninas todas não terem celular, né? E aí eram meninas que davam trabalho, né? A gente foi chamada pela gestão, faz alguma coisa aqui vocês do Pirilampus pra minha escola, que eu não aguento mais esses meninos, não sei o quê. Nesse ritmo. E aí a gente chegou lá, eu chamei as minhas amigas do voluntariado, falei, o que a gente pode levar para essa escola? Porque a gente tem atuação de palestra dentro das escolas, né? Sobre reciclável, a gente faz uma peça, leva no lúdico como que a criança vai reciclar, qual a importância de doar aquele brinquedo que ela não usa mais, a roupinha, né? A gente vai despertando isso na criança. E aí, para adolescentes, o que a gente vai falar? Para melhorar no comportamento. E aí a gente pesquisou, sentou, e aí nasceu o Papo de Garotas, que é levar informação, mas não em forma de palestra, e não seria em forma de peça, porque isso não ia cativar. Então a gente fez uma roda, que lá elas iam falar, a gente ia escutar. E na escuta a gente ia entender qual que eram as necessidades, e isso levou. A gente fez parceria com a Casa da Mulher, fez parceria com vários órgãos que a gente levou informação, levava a enfermeira para poder falar sobre a saúde, levava assistente social, e a gente conseguiu melhorar nisso. Nessa escola piloto, foi um projeto muito legal. A gente conseguiu impactar. Muito importante mesmo, né? A questão da escutativa, onde muitos não têm em casa, começar a agir de forma diferente, tendo esse momento, essas pessoas que estão ali para ter essa atenção especial, isso faz uma diferença muito grande, né? Faz. Eu acho que esse projeto ele foi especial por isso, porque a gente não sabia como fazer, não chegou com nada pronto, a gente escutou a necessidade e aí fez o projeto. Eu acho que foi legal por isso. Perfeito. Quais são as parcerias que têm sido aí fundamentais, né, para ampliar a atuação do Instituto em Roraima? Olha, a gente tem várias, graças a Deus. Que bom. Todo dia a gente agradece, né? Não só aqui em Roraima, mas também de fora. A gente mantém o nosso site muito atualizado para que as pessoas de fora conheçam o nosso trabalho e consigam ajudar também. A gente tem a Unicef, né? Uma das grandes parceiras nossas. Tem Mesa Brasil.
Tem a defensoria também com ações, né? E todas as ações a gente está lá, nossa barraca do Pirilampos. Já vi. A gente, quando está também junto, trabalhando nas ações da defensoria, que a gente leva o podcast também, quando está acontecendo as grandes ações, a gente vê Pirilampos lá também, muito lindo. Ver vários parceiros ali em prol da comunidade, isso é muito bacana. As crianças adoram. Quando vê a logo lá, já vão correndo para a barraca. Tudo colorido, hein? Já chama a atenção, já vão tudo para lá. Sim. E o Instituto, ele completa mais de 18 anos, né, de atuação. Isso. E como é que você enxerga a evolução do Pirilampos ao longo desse tempo? Olha, eu acho muito legal porque ele vai se moldando, né? Conforme as necessidades. Eu acho que vai melhorando cada vez mais. Eu falo que para Mariana, que é a presidente, eu falo, a gente vai passando por cada susto. Porque a gente que trabalha com o social e o terceiro setor, a gente é de incertezas, né? É de projetos, meu Deus, como é que a gente vai continuar atendendo? Como é que vai acontecer isso? E vai acontecendo de uma forma tão legal, tão gratificante, porque teve o começo, aí a gente decidiu abrir o CNPJ, ampliar, aí depois veio a pandemia. Como é que a gente vai atuar? E a gente teve um podcast que a gente fez para estar levando informações para as pessoas no abrigo. Então a gente continuou o projeto por ali. Aí depois do pós-pandemia, como é que a gente voltava a atuar? Isso impactou a vida de todo mundo, né? Aí, como é que a gente voltava a atuar dentro dos hospitais? Demoramos muito. Hoje ainda está engatilhando de novo, porque, assim, é todos os cuidados, né? Mas eu vejo como uma metamorfose, mas de bons resultados e muitas alegrias. Que bom. E como é que surgiu a ideia de abrir aí o programa de voluntariado no Pirilampo? Então, como no início começou com um grupo de amigos, a gente vê a necessidade, é tudo feito em conjunto, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Sim. Então, a gente precisa de braços. Surgiu a ideia de fazer da parte recreativa, porque a gente precisa de pessoas para atuar. A gente recebe muitos pedidos, tanto da Secretaria de Educação, de Saúde, para atuar no posto, na escola, e aí a gente fica sem braços. Eu falei, não, a gente tem que montar uma equipe, ver pessoas que estão disponíveis e capacitar essas pessoas para fazer o nosso trabalho. E aí deu muito certo. Somar, ter mais braços, Sim. né? Porque o trabalho só aumenta. Por quê? Porque é um trabalho muito bom, é um trabalho que vem dando resultados e é muito lindo ver vocês atuando, viu? E como é que vocês preparam os voluntariados para lidar aí com as situações delicadas, né? Como crianças em vulnerabilidades ou em hospitais? Bom, a gente tem o curso, né, de capacitação, a gente faz essa capacitação antes de colocar esses voluntários em campo, a gente sempre passa as instruções, tudo certinho, sempre vai acontecer, tem ações, assim, sempre vai sair voluntário chorando, por mais que a gente explique, não chore no hospital, não veja a situação, mas é muito emocionante. Gente, eu sei. Aí a pessoa, não, eu consigo, eu sou forte, aí chega lá, desaba. Aí a gente pega o voluntáriozinho que já é experiente, leva outro voluntário lá pro corredor. Porque são situações fortes, né? A gente lidar com a vulnerabilidade das pessoas. Realmente. Então, situações a se pensar, se realmente eu consigo... Mas, eu não consigo atuar diretamente nisso. Pode atuar nos bastidores, né? A gente precisa de muitas mãos. Eu amo esse tipo de trabalho, mas assim, para estar lidando pessoalmente, pensa numa pessoa que se comove muito com a vida do outro e que eu sou assim, igual uma esponjinha para absorver tudo, eu ia chorar em tudo. Sim. Você quer levar, você quer abraçar. Eu sou muito emotiva. Sim, você quer cuidar, você quer amparar. Eu sou muito assim. E quais são os desafios, né? Os voluntários, eles costumam enfrentar ao atuar no Instituto? Fora o caso aí das emoções não contidas. Olha, vem muito desafio aí para quem quer seguir nessa vida. Olha, é muito trabalho, né? Trabalho demais. Tem que gostar, primeiramente, né? Tem que organizar o tempo. Identificar. Eu acho que o maior desafio é organizar o seu tempo, né? Porque hoje todo mundo vive muito... Exatamente, corrido, né? Família, trabalho, filhos, para quem é casado, para quem tem filhos. A gente sabe a correria que é. Nossos filhos têm uma demanda de escola, tarefa de casa, os afazeres domésticos, o trabalho... E ainda ser voluntário. Isso, né? Ainda fortalecer esse lado e que ajuda muito nas outras tarefas, sim, sabe? Porque eu acredito que se você está doando
parte do teu tempo para fazer uma ação do bem e você tá vendo que através dessa ação você tá ali beneficiando as pessoas e vendo que de certo modo você ajudou, eu acho que isso é tão gratificante. Eu acho que isso fortalece a alma assim de uma tal maneira. Você é melhor do que ninguém sabe. Eu só fico imaginando a sensação que é, porque eu gosto muito de ver as pessoas felizes e se eu pudesse também ajudar também o próximo sempre. E o Pirilampus, ele recebe voluntários de todas as idades? Quais são aí os cuidados específicos, né, com menores de idade? Bom, a gente recebe a partir ali dos 16 anos. Anteriormente a gente recebia a partir dos 18, né? Aí vinha a mãe com a filha para fazer as atividades, a filha ficava olhando. E a gente viu ali que criou vínculo, sabe? Com aquele adolescente, que são as fases. Sim. E aí, quando aquele adolescente está se afastando, filho, bora ali fazer uma atividade, bora ali fazer um balão, bora aprender a pintar o rosto de uma criança. E aí começa a criar o vínculo ali. Então, a gente passou a receber a partir dos 16 anos. Ah, eu quero, tenho 16 anos, mas minha mãe não quer. Pode ir também. Só que o adulto vai lá, se responsabiliza, assina um termo de responsabilidade, e eles não participam das atividades que acontecem no hospital, só a partir de 18 anos. Eles vão participar ali das atividades recreativas, do abrigo, né, os abrigos estaduais que a gente visita também, e das atividades que somos convidados. Essas são as participações desse público menor. Aí tem as pessoas maiores de idade, que pode atuar de todas as atividades que fazemos, e a gente recebe também os idosos, sabia? São os que mais abraçam o nosso projeto. Que lindo! Hoje a gente tem um senhor que ele é advogado, né? Ele atua, mas pouco, né? Tá aposentado. E aí ele vai para lá, leva o computadorzinho dele, senta lá na mesinha do núcleo, e a gente tem famílias que vai procurar esses serviços, né, de orientação com ele. Tem a senhora que separa as doações, né, que organiza. Eu não saberia viver sem ela. Gente, que fofo. Porque ela conhece todas as famílias, quem recebeu, quem não recebeu. A gente tem um cadastro, mas eu confio mais nela do que no meu cadastro. Tem um senhorzinho que adora organizar nosso ônibus, nosso piribuzão. Você já viu ele andando aí na cidade? Ainda não, mas eu quero ver. Gente, vocês são muito organizados, sim, né? Sim, e aí ele faz todo o cuidado ali do ônibus. É com ele, ele que é o xodó dele. Ah, que fofo. E que conselho, Régila, você daria para quem está pensando aí em se tornar um voluntário e quer fazer a diferença? Eu digo que siga em frente. Por mais que seja difícil, por mais que a rotina hoje da gente exija muito, né, tempo, sim, mas vá. Ah, eu não consigo ir porque eu não tenho um tempo livre, mas você tem um sábado por mês? Vá. Porque você conseguir num sábado, eu outro, e aí uma multidão começa a fazer esse movimento, daqui a pouco a gente tem muitas pessoas no voluntariado. E isso que é importante. Porque se a pessoa pensa, eu não consigo ir todo sábado, mas se eu conseguir ir eu já vou estar fazendo a minha parte, né? E é muito legal você ter isso na sua vida, porque isso agrega em todas as outras áreas. Isso traz um fortalecimento. Às vezes, quando a gente dá, eu não tenho nada para dar, mas eu tenho para dar meu tempo. Eu não sou extrovertida, não posso entrar no Pirilampus porque eu não sou palhaça. Não é isso que a gente procura. A gente procura pessoas que têm empatia, que olhem o próximo. Então vá. Muito bom, muito bom. Se você tem empatia, isso. Aí é o seu lugar. Falta você aí. Então eu pergunto agora nesse momento, quem tem interesse em se tornar um voluntário do Instituto Pirilampus, né? O que deve fazer para se inscrever? A quem procurar? Olha, lá no nosso Instagram, @Instituto Pirilampus, lá na nossa bio tá o link do formulário, né? A gente vai sempre estar subindo esses últimos dias, porque vai até segunda-feira da semana que vem, no dia 15, né? Para sempre estar nos stories, e é só clicar lá que vai ter o formulário, você vai preencher com seus dados, nome completo, endereço, telefone, e aí a gente já vai ter o seu contato. Que maravilha! Então você está muito convidado, e se você que está aí agora nos acompanhando conhece alguém que gosta de estar fazendo esse trabalho voluntário, que tem interesse, já compartilha essa informação, tá bom? Aqui da Rádio Defensoria, compartilha o assunto e aí vai chegar aí no destino final, uma pessoa que queira aí estar fazendo bem também. E o que os voluntariados eles podem esperar, né, ao participar das atividades do Instituto? Muita alegria, muito amor compartilhado, que é o nosso lema, né? Muito coraçãozinho aquecido, muitas amizades, porque se formam muitas amizades no voluntariado, porque só de você estar ali com uma pessoa que tem o mesmo propósito que o seu, já é uma conexão, né? Então, é só alegria. Muito bom. E em quais dias da semana ou horários aí normalmente acontecem aí as atividades do voluntariado? Olha, a gente é chamado para atividades, assim, não tem um dia certo, né? Mas o foco maior são os sábados. A gente sempre tem
nos sábados, todo sábado. Se não tiver uma atividade, tem uma capacitação. Então, a gente está se movimentando todos os sábados. Algumas atividades acontecem no domingo, né? Muito bom. O Instituto, ele oferece também algum tipo de preparação ou treinamento antes do início das atividades? Sim, oferecemos as capacitações, né? Dessa turma que a gente vai fechar o formulário agora, a gente vai fazer 3 capacitações. A pessoa vai aprender a fazer escultura de balão, que é aquele bichinho. Legal. Vai aprender a fazer pintura facial, vai saber os cuidados para ser um voluntário, de como tratar, de como ser, qual é a essência. Vai ter toda a apresentação do Pirilampus para essa nova turma. Vai ter também alguma coisa ali sobre inclusão, que a gente tem essa parte de Libras também. Então, vai ter esses campos, assim, do que Muito tudo que bom. a gente aborda. São 8 eixos do Pirilampus. Que Então, maravilha. vai ter ali um treinamento básico sobre todos eles. E conforme vai passando, a gente vai fazendo reciclagens, vai fazendo capacitações, né? Sempre vai estar atualizando. Que lindo, que maravilha. E de que forma o voluntariado também ele contribui, né, para fortalecer a missão do Instituto e também a comunidade local? Bom, ele é essencial, né? Porque quando a comunidade ela é vista de alguma forma, ela passa a pertencer. O senso de pertencimento, ele melhora muito na pessoa. E o voluntariado, ele é do terceiro setor. E o terceiro setor traz isso, né? Quando eu vou para uma comunidade... agora, no Dia das Crianças, a gente está elaborando uma baita ação na comunidade que ainda é surpresa. A gente vai chegar lá só com barracas, vai ser que boom. Legal! Vai ser bom quando as crianças verem, vai estar lá tudo acontecendo. Que lindo. Então, quando a criança vê isso, ela fala assim, olha, estão olhando pra gente. Então, isso traz um senso de pertencimento, que isso é muito importante. Isso é maravilhoso, né? Tanto para quem leva quanto o que vocês recebem de retorno Isso. com aqueles olhinhos de gratidão de todo mundo, né, em volta de vocês. Isso é um trabalho muito lindo. Nossa, quando a gente tá ali morrendo depois que acabou tudo, mas, sabe, nem cansada, tá cansada, mas assim, com o coração aquecido, né? É. Uma satisfação imensa de ter prestado aqueles serviços, aquele trabalho Sim. tão lindo, dando força a quem está precisando naquele momento. Isso é um trabalho Exato. muito lindo. E a questão do chorar é que você se comove o dobro. Não pode chorar. Tem que manter o equilíbrio, né? Que é para não passar tristeza para quem já está ali debilitado. E que reflexões você faz sobre o papel do lazer, né? Da cultura e também da educação na construção aí de uma sociedade mais justa por meio do voluntariado? Bom, a gente sempre leva para o Pirilampus, quando a gente decidiu trabalhar com crianças e adolescentes, que para trabalhar a questão da educação, né? Que não é só importante a gente chegar e dar o curso de informática, dar o curso de reforço escolar. A gente tem que trazer isso de uma forma dinâmica. Então, o brincar, fazer com que a criança queira estar ali, né, que ela seja cativada pelo lazer, tipo assim, se você tem uma frequência boa na informática, no reforço escolar, você vai conseguir participar dessa atividade do jiu-jitsu, você vai conseguir ganhar o seu kimono, sabe? Isso é muito importante, trazer esse conjunto, né, não levar só um. A criança precisa desses 3 andando em conjunto para que ela se sinta plena. Perfeito. E para você, quais são os principais aprendizados, né, que a experiência do Pirilampus trouxe aí sobre solidariedade, inclusão e transformação social? Bom, eu acho que a gente, como ser humano, não se centraliza só, né? Para mim, eu consegui ver o outro. Esse foi um dos aprendizados mais importantes que eu carrego sempre. É sempre olhar a necessidade do outro. Eu falo que o Pirilampus, eu e Mariana e Márcia, a gente fala que o Pirilampus é um ser incomodado, né? Inclusive, para quem vai entrar agora, isso vai ser muito forte. Porque se eu não consigo me incomodar com a dor do outro, eu não sei qual é o meu propósito aqui. Então, o Pirilampus tem que ser um ser incomodado, né? Esse é o propósito. Isso é um dito que a gente tem que levar para a vida, né? Isso. Quando a dor do outro não doer em mim, eu tenho que repensar nos meus valores, porque quando você não se comove com a dor do outro, cadê teu sentimento? Exatamente. Né? Então, se você se comove, você tem coração, o convite está feito para você ser mais um do Pirilampus, fazer parte. Já está lá no Instagram, como é que tá? Pirilampus? @Instituto Pirilampus. @Instituto Pirilampus. Você Link que lá quer ser voluntariado, então vai lá, se inscreve, o link está na bio do Instagram deles. Isso. Então,
Não deixe de fazer parte desse trabalho lindo e maravilhoso. E conhece alguém que gosta de fazer esse tipo de trabalho, já compartilhe as informações. Você nos encontra a Rádio Web da Defensoria no YouTube, no Deezer e no Spotify. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter vindo. Mas antes eu queria que você reforçasse aí o pedido, convidando para quem quer ser voluntariado. Faz aí um último convite, um convite final para quem está nos acompanhando. Tá ótimo. Então, você que se incomoda com alguma situação, você que é um ser incomodado, você que tem alegria no coração, tem empatia, vem com a gente fazer esse trabalho, que é um trabalho muito legal, é amor compartilhado. A gente tem diversas ações. Se você, não sei se eu me encaixo, bora, vem primeiro, depois você vê se encaixa, né? Exatamente. Eu queria passar um recadinho. Claro, posso, na verdade, pode, deve, com certeza. Aproveitar o espaço, né? Porque dia 23 a gente vai ter a nossa campanha de doação de sangue junto com o Hemoraima. A gente vai estar lá fazendo uma movimentação muito legal com escultura de balão, pintura facial. Então, se você ainda não doou, tá no tempo de doar, vamos lá com a gente. Se tiver alguma dúvida, tem lá no nosso Instagram também as informações para doar sangue. É muito interessante a gente fortalecer isso. Claro. E dia 15 agora a gente vai começar uma campanha de arrecadação de brinquedos, porque outubro já tá bem aí. Exato, tá bem aí batendo na porta. Isso, e aí quem quiser contribuir com essa campanha, é só levar os brinquedos lá na Avenida Mariam de Melo, 1897, Messejana, que a gente vai estar recebendo. Lá onde o ponto de vocês, o Instituto Pirilampos. Isso. Maravilha, muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, nós estamos sempre de portas abertas. Obrigada pelo convite. Nós conversamos com a Régila Amorim, que ela é vice-presidente do Instituto Pirilampos e veio aqui fazer um convite para você. Falamos do Instituto Pirilampos que abre inscrições para voluntariado, então não perde essa chance, essa oportunidade. Compartilhe essa informação maravilhosa. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.